muito bem-vindos ao nosso Bíblia e Companhia! Que delícia ter você aqui comigo, amiguinha! Você também, amiguinho! Que bom que vocês voltaram! E juntos nós estamos aqui no nosso encontro marcado no Bíblia e Companhia para aprender mais sobre a Palavra de Deus, isso mesmo! Estamos muito bem acompanhados, não é verdade? Com a Palavra de Deus! E estamos no Discipulado Kids, aprendendo sobre quem é Jesus. Já aprendemos no episódio passado e hoje vamos continuar a aprender sobre quem é Jesus. E é na hora da história que a gente aprende, não é verdade? Então vamos lá? É hora da história! Bata os ovos. Vocês já estão aí! O quê? Vocês estão achando que vocês estão num programa de culinária? Não! Esse aqui não é um programa de culinária, kids! Eu estou aqui com o meu chapéu de mestre Cuca e mexendo aqui essa receita porque hoje nós vamos falar de pão! Estamos no Discipulado Kids e estamos aprendendo sobre Jesus. Mas o que é que uma coisa tem a ver com a outra? Deixa que eu explico! A nossa história começa com Jesus falando para uma grande multidão. Muita gente. Homens, mulheres, velhos, crianças, pessoas que se reuniram para ouvir Jesus falar, uma grande multidão. E o dia já estava se pondo e os discípulos chegaram para Jesus e diziam: Jesus, manda essas pessoas embora para elas conseguirem comida, para elas comerem. E Jesus disse: eu quero que vocês deem de comida para eles. Os discípulos foram lá procurar no meio da multidão e encontraram quem? Um garotinho que havia levado um lanchinho. Esse garotinho, ele havia levado um lanche para comer mais tarde. E ele decidiu dividir esse lanche com toda aquela multidão. Vamos ver o que tem aqui dentro da bolsa dele? Ei! Tem peixe! 2 peixes! E vou ver. E tem pão! Vamos ver quantos pães. 1, 2, 3, conta comigo. 4, 5 pães! 5 pães e 2 peixinhos. Foi isso o que esse garotinho resolveu dividir com toda aquela multidão. A Bíblia fala que eles levaram esse alimento até Jesus e Jesus pegou esse alimento, ergueu aos céus e deu graças. Agradeceu e mandou dividir esse lanche com toda aquela multidão. E sabe o que eles fizeram? Os discípulos pegaram aquele lanche e foram dividindo entre a multidão. E as pessoas iam ganhando pão e peixe. Sabe o que aconteceu? Todo mundo comeu daquele lanchinho e a palavra de Deus disse que ainda sobrou. Veja quanto pão e quanto peixe sobrou. Porque naquele dia, aquelas pessoas, além de comer, eles viram um milagre que com certeza alimentou a fé deles, porque eles viram que Jesus fazia milagres. Depois de um tempo, eles estavam reunidos, aquela multidão estava reunida de novo e Jesus começou a falar com eles a respeito do povo lá no deserto, antigamente, quando o povo de Israel estava saindo do Egito. Jesus lembrou que quando eles estavam indo a caminho da terra prometida, eles não podiam trabalhar, eles não podiam plantar.
E Deus enviava, sabe o quê? O pão do céu. Quando amanhecia o dia, eles iam lá e no lugar onde eles estavam, no acampamento onde eles estavam, estava o maná que Deus enviava lá do céu para alimentá-los. Eles pegavam aquele pão que havia descido do céu e com isso eles se alimentavam. Uau! Quem já viu o pão caindo do céu? O povo de Israel viu aquele milagre e Deus mandava o pão todo dia. Jesus lembrou a multidão a respeito do pão que caiu do céu. E depois que Jesus falou com eles sobre o maná, ele disse algo muito importante. Ele disse bem assim: eu sou o pão da vida. Quem de mim comer nunca mais terá fome. Mas o que será que Jesus estava falando quando ele dizia que ele era o pão do céu? Eu explico. Nós temos 2 tipos de fome. A fome física, que quando dá fome a mamãe pega o pão e faz aquele sanduíche gostoso pra gente comer. E depois que a gente come, a gente fica com a barriga cheia e a fome vai embora, né? Mas existe também a fome espiritual. Mas o que será que é essa fome espiritual? É a necessidade que nós temos das coisas de Deus. Sim, nós, depois que aceitamos Jesus, nós precisamos nos alimentar da palavra de Deus. Nós precisamos aprender mais sobre Deus e buscar obedecer o que nós temos aprendido. Tudo isso vai nos deixando forte espiritualmente, vai nos alimentando, pra gente não ficar pecando toda hora. Então, quando Jesus disse que ele era o pão do céu, que quando a gente comesse dele a gente não ia ter mais fome, Jesus estava falando que quando a gente aprende sobre ele, quando a gente segue o que ele nos ensinou, quando a gente recebe as coisas de Jesus na nossa vida, nós estamos alimentando a nossa vida espiritual e estamos nos fortalecendo. Aí, quando vem aquela vontade de pecar, a gente diz assim: não, eu aprendi na Bíblia que eu não devo fazer isso. Daí a gente se esforça e a gente não peca. E às vezes são coisas muito legais, coisas que você gostaria de fazer, mas daí você pensa: não, eu aprendi na palavra de Deus que eu não posso desobedecer aos meus pais. E o que você diz pro seu melhor amigo? Não, eu não vou fazer. Isso mostra que você está forte espiritualmente, porque você tem se alimentado de Jesus, das coisas de Deus, da palavra, do ensinamento de Deus. Sim, discípulos de Jesus, nós precisamos aprender que nós temos que nos alimentar espiritualmente e que precisamos praticar o que temos aprendido na palavra de Deus. É isso que Jesus quis dizer quando ele disse que ele era o pão do céu. A gente vai dar uma paradinha porque eu vou ter que guardar tudo isso daqui, mas a gente já volta, tá bom? Estamos apresentando Bíblia e Companhia com Mara Melnick. Estamos de volta! Bíblia e Companhia com Mara Melnick. Estamos de volta com o nosso Bíblia e Companhia e nós estamos aqui da padaria do Bíblia e Companhia aprendendo mais sobre Jesus, o pão que desceu do céu. E agora eu gostaria de fazer algo para você não esquecer dessa lição que nós estamos aprendendo hoje, que nós precisamos nos alimentar das coisas de Deus, que Jesus é o pão da vida, é o pão que nos dá vida. E eu quero fazer com você, olha que fofinho, essa fatia de pão, um
pão de forma, não é verdade? E aqui tá escrito o versículo de hoje, para você pendurar lá no seu quarto, e toda vez que você olhar para esse pão, você vai lembrar que você precisa se alimentar das coisas de Deus, para ficar forte espiritualmente. Vamos lá então? Laboratório de Criatividade! Laboratório de Criatividade! Vejam só que fofurice essa fatia de pão de forma, pra gente não esquecer do que nós aprendemos hoje. Que Jesus disse: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Quem come desse pão viverá eternamente. João 5,21. Que bonitinho, né? Então a gente vai fazer essa fatia de pão e você vai pendurar aí no seu quarto para você lembrar que você precisa ficar forte espiritualmente. E para ficar forte espiritualmente, o pão vivo que desceu do céu, Jesus, pode te ajudar. Vamos lá? Passo a passo. Então você vai precisar de papel marrom e bege. Se você não tiver essas cores de papel, você pode fazer no sulfite, pintar com seus lápis de cor, com seus giz de cera, tá bom? Então se não tiver papel dessas cores, faz no sulfite, só que daí você pinta. Então papel, tesoura, um pedaço de barbante, porque essa fatia de pão tem que ficar pendurada no lugar onde você possa ver. Tesoura, canetinhas pretas para você escrever e fazer a boquinha e o olho, fita crepe e cola. Então como que você fez, Tiamara, esse pãozinho tão bonitinho? Olha, primeiro eu comecei fazendo 2 quadrados nas cores do pão, tá? Vou dizer para vocês qual é a medida aqui desses 2 quadrados, não, desses 2 retângulos, né? Isso aqui não é quadrado, é retângulo. Então ele tem 10,5 por 14. 10,5 por 14. Então, a primeira parte, a parte de dentro, como que a gente vai fazer? Ela precisa ser um pouco menor que a de fora, não é verdade? Então eu vou cortar aqui um pedacinho aqui. E vou cortar um pedacinho aqui. Assim, ó, para ela ficar um pouco menor que a parte marrom, que seria a casca do pão. Esse daqui é o miolo do pão, a parte interna, né? E aquela parte marrom é a parte de fora, a parte externa. Já recortei, ó, então veja. Quando eu coloco aqui dentro, veja como é que fica. Agora, a gente vai precisar fazer esse formato aqui, ó, que o pão tem. Então a gente vou fazer com canetinha aqui para você poder ver melhor. Então a gente vai arredondar aqui, assim, e vamos arredondar aqui também, assim. Aqui em cima a gente vai fazer um contorno, ó, agora você pega a tua régua e você traz até aqui, ó, mais ou menos. Traz um pouquinho pra dentro aqui e traz um pouquinho pra dentro aqui, ó. E até aqui, mais ou menos, ó. Então eu fiz o desenho aqui, assim. Vou contornar aqui embaixo também. Aqui, ó, ela tem essa partezinha maiorzinha, que é o que a gente vai fazer aqui. E daí aqui a gente vem arredondando aqui. Deixa eu subir aqui um pouquinho mais. E vou fazer a mesma coisa aqui, ó. Vamos ver se tá na mesma direção. Ó, até aqui. Então você coloca aqui na mesma direção. E daí você vai subindo aqui e aqui você vem arredondando a parte de cima da sua fatia de pão. Vamos recortar para ver como é que fica? Ah, eu acho que vai ficar legal, né? Vamos recortar. Assim.
Se você quiser desenhar direto, não fazer assim como a tia Mara fez, não tem problema, tá? O importante é que fique com essa aparência aqui de fatia de pão. Mas eu acho que desse jeito é mais fácil. Foi assim que eu fiz a minha. Olha que bonitinha que ela ficou. Depois a gente pode melhorar os contornos. Agora você vai colar ela aqui em cima do papel marrom. Vamos lá, colar. Assim. E agora a gente vai fazer o contorno aqui no papel marrom pra gente recortar, ó. Então você vai contornando sempre na mesma distância. Assim, vem aqui para fazer a parte marrom, a parte da casca da nossa fatia de pão. Vamos recortar. Agora você corta, assim como eu estou fazendo. Ó, aqui eu saí um pouquinho, mas não faz mal, a gente arruma aqui na hora de cortar. Depois eu refaço o contorno. E assim a gente faz a parte da casca da nossa fatia de pão. Ó, que bonitinho. Ó, aqui eu vou tirar um pouquinho, ó, que eu achei que ficou um pouco tortinho. Aê! Agora a gente vai fazer a carinha da nossa fatia de pão. Então você vai fazer duas bolinhas, uma aqui, assim, outra aqui. E vou fazer uma outra bolinha aqui dentro que eu não vou pintar de preto. Daí eu vou fazer o sorrisão e duas bolinhas. Vamos pintar. É, pra você não esquecer do que você aprendeu hoje, não é verdade? É que a gente tem uma saúde física e uma saúde espiritual. Que Jesus, ele nos deixa fortes espiritualmente. Muito, muito bom! Vou fazer uma bolinha aqui, outra aqui e vou fazer o sorrisão agora. Aê! Para escrever o versículo, eu vou pegar essa canetinha um pouco mais fina, tá? E você escreve o versículo aqui, ó, contornando a fatia de pão. Disse Jesus, 2 pontos. Daí, abre aspas. Eu sou... Ó, daí você vai contornando. O pão vivo que desceu. Daí você continua. Procura aí na sua Bíblia esse versículo, você continua copiando ele até você terminar ele. Quando você terminar, daí você coloca a referência aqui. João 5:21. Que bonitinho! Ó, depois você acerta direitinho essas bolinhas. Deixa tudo bem caprichado. Se você quiser fazer essas bolinhas vermelhas, você pode. E agora nós vamos fazer a parte de trás do nosso pãozinho, ó. Que é onde fica preso o barbante. Então você pega o barbante, junta aqui, passa cola, coloca o barbante e ele não vai ficar paradinho aqui, né?
Para ele ficar parado, você vai pegar um pedacinho de papel marrom. E você cola esse papelzinho aqui atrás para ajudar a segurar o barbante e para cobrir essa parte do barbante aqui, ó, tá? Assim como eu fiz com esse daqui. E tcharam! Aqui estão as nossas duas fatias de pão que nos lembram que Jesus é o pão vivo que desceu do céu. Para você pendurar lá no seu quarto ou o lugar onde você estuda, para você não esquecer dessa linda lição que nós estamos aprendendo hoje aqui no Bíblia e Companhia. Detetives da Bíblia! Detetives do Bíblia e Companhia! Estamos reunidos aqui para investigar, sim. E eu tenho aqui uma carteira de identidade aonde aparece Jesus, e a Bíblia. Jesus e a Bíblia. O que será que isso quer dizer? Ai, ai, ai. Ei, tem mais uma aqui, onde aparece Jesus e uma figura com Jesus segurando a Bíblia e as pessoas lendo a Bíblia, vejam. Eu acho que isso tem a ver com o que a gente está aprendendo hoje. E para solucionar esse mistério sobre a identidade de Jesus, nós vamos ler lá no Evangelho de João, capítulo 1. Ei, acho que eu achei uma pista! A mesma figura que aparece aqui, aparece nessa pista que diz que Jesus é a palavra. João 1:1. Vamos ler João 1:1. Diz assim: no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Acho que eu descobri. Nesse versículo fala que Jesus, desde o início, estava com Deus, e que ele era o verbo, e que ele era a palavra. O que nós podemos aprender com isso? Que nós podemos nos alimentar de Jesus, das coisas de Jesus, quando nós lemos a palavra de Deus. Não tem outro lugar onde a gente possa procurar esse alimento espiritual que nos deixa forte. A gente viu na história bíblica que a gente precisa se alimentar espiritualmente e que Jesus disse que ele era o pão da vida. Ele estava falando disso, que ele é o pão da vida, que nós temos que nos alimentar. Mas onde que a gente acha esse pão? Como que a gente se alimenta? A gente acha esse alimento aqui na palavra de Deus. Quando a gente lê a Bíblia, a gente vai ficando, sabe o quê? Forte espiritualmente. Por isso, a gente não peca toda hora. Lembra que eu falei? A gente resiste. Ai, que legal! Hoje nós aprendemos mais sobre a identidade de Jesus. E aprendemos que ele é a palavra. É com esse alimento da palavra que nós devemos nos alimentar quando? Todo dia, isso mesmo. Você não come o pãozinho no café da manhã todo dia? O sanduíche no lanche? A palavra de Deus também. Nós temos que nos alimentar todo dia da palavra que é Jesus, o pão da vida. Recadinho da Mara! Aqui no Recadinho da Mara é quando a gente lê junto a palavra de Deus. E hoje nós vamos ler a palavra no livro de João. Mãe, cadê minha Bíblia? João 6, o número grandão é 6 e o número pequenininho é 51.
E é Jesus falando sobre quem Ele é. Sobre isso que nós vemos em todo o programa de hoje. Ele diz assim: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer desse pão, viverá para sempre. Ai, que lindo! Jesus está falando a respeito de salvação. Quando a gente recebe Jesus no nosso coração, a gente recebe o pão vivo, Jesus, que nos dá a vida eterna. E aprendemos também que Jesus é a palavra, que a gente se alimenta de Jesus através da palavra de Deus. Está na hora da gente guardar isso dentro do nosso coração, lembra? Guardei a tua palavra no meu coração. É Discipulado Kids. Então vamos colocar aqui dentro que Jesus é a palavra a qual eu me alimento todos os dias. Nosso programa foi lindo. Conversamos sobre milagres, conversamos sobre Jesus e aprendemos juntos que para ficar forte temos que nos alimentar espiritualmente. Você tem se alimentado espiritualmente, amiguinho? E você, amiguinha? Você tem lido a Bíblia? Você vai nos cultos da sua igreja, nas reuniões, na célula? Vai? Ah, que bom! E aqui juntos a gente também aprende sobre a palavra de Deus. Então eu vou ficar aqui esperando você pra gente continuar nesse discipulado, nessa caminhada. Eu aqui, você aí, a gente aqui na Rede Super aprendendo juntos sobre a palavra de Deus. Tchau! Deus abençoe!